Você está prestes a assistir ao Marcelo Salles, um dos fundadores e investidores do iFood. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo em 2016. Ele morava em Amsterdã na época e várias lições, ele me trouxe várias lições, principalmente aí de inovação, tecnologia e esse pensamento voltado à solução de problemas. Porque afinal, toda empresa existe para solucionar o problema dos nossos clientes. O que o Marcelo trouxe sobre o empreender é matar um leão por dia e engolir um sapo por dia, mas que não existe outra forma de fazer a diferença no mundo e impactar ainda mais pessoas. Então, com vocês, Marcelo Salles. Aproveita. Eu sou Marcelo Salles, sou empreendedor há 16 anos já. Comecei minha carreira em 2000. Eu desenvolvi diversas empresas, uma delas muito conhecida é a Movile. A Movile hoje em dia é a maior empresa de software para celular da América Latina. Temos diversos investimentos, incluindo o iFood, que é um aplicativo muito conhecido, MapLink, a Apontador, a Truckpad, entre outros. Além da Movile, eu também fundei a 21212, que foi uma das maiores aceleradoras do Brasil. A gente investiu em mais de 40 empresas no Brasil e tivemos, inclusive, um grande caso de sucesso, que foi a venda da Zero Paper para a Intuit. Mas mais do que isso, eu sou apaixonado por inovação, eu sou apaixonado por empreendedorismo e inovação e acredito que nós temos grandes oportunidades no mundo inteiro e cabe a nós explorar essas oportunidades e querer criar coisas novas para a próxima geração que está vindo. É importante mencionar que eu digo que eu não escolhi a carreira de empreendedor, né? Ela foi minha única opção, porque eu sempre fui muito curioso desde criança. Tive o prazer de ter tido um avô que era empreendedor, mas ele morreu quando eu tinha 12 anos. Não cheguei a ter contato com ele como adolescente ou adulto, mas eu me lembro muito que ele me ensinou desde pequeno o valor do dinheiro. Então, é até um caso interessante porque eu pedia dinheiro para ele e ele falava: não, olha, o dinheiro não se ganha, o dinheiro você tem que fazer algo para merecer esse dinheiro. E eu, através desse pensamento, eu comecei a me interessar muito por computador. Então, desde criança eu também era apaixonado por computação. Aos 14 anos de idade já programava. E fui para a Faculdade de Engenharia de Computação, PUC Rio, e lá eu comecei a reparar que tinham muitas oportunidades e talvez tenha sido uma das minhas melhores decisões. Foi no ano de 99, 2000, todo mundo estava querendo criar um site web, era, né, a bolha da .com. Sim. E eu vi que estava surgindo uma nova tecnologia que era mobile, que era você poder navegar na internet pelo seu celular, você poder mandar mensagem de texto e interagir com uma máquina. E então, em vez de eu seguir um caminho que todo mundo já estava trilhando, que era criar sites web, eu resolvi apostar num caminho que eu achava que todo mundo iria vir a trilhar. Ou seja, eu estava tentando estar à frente de uma tendência que estava chegando, que era mobile. E foi o que eu fiz. Eu montei uma empresa para desenvolver software para celular e levou muitos anos, né, até todo mundo ter celular com acesso à internet. Mas no momento em que isso aconteceu, que foi por volta de 2007, a gente já era uma empresa consolidada e tudo mais. Mas repara que eu levei 7 anos aí, sem investidor, sem nada, né? Na época que eu comecei a empreender, no ano 2000, era o faroeste do empreendedorismo no Brasil. Não tinha Endeavor, não tinha nem a palavra empreendedorismo, acho que existia no dicionário, e não tinha anjo, não tinha aceleradoras, então não tinha nada que a gente vê hoje aqui no Brasil. Mas, em resumo, eu acho que desde criança o fator principal foi a curiosidade, né? A paixão pelo novo, a paixão pelo que está por vir. E tentar trazer essa curiosidade para a prática. Então, sempre tentar implementar. Eu lembro que eu li uma matéria sobre software para celular e fui direto para o computador tentar implementar alguns exemplos. Então, acho que isso foi um fator marcante na minha infância, aí, que era ser bastante curioso. Meu pai cansou de chegar em casa e eu tinha desmontado todas as caixas de sons porque eu tinha descoberto que tinha imã. Isso eu tinha 5 anos de idade. Então, faz parte. A minha experiência de criar uma empresa muito jovem foi horrorosa, né? Eu era um moleque, eu era jovem, eu não sabia nada sobre o que era criar uma empresa, absolutamente nada. Eu não sabia o que era cash flow, o que era como montar uma empresa, abrir um CNPJ, pagar funcionário.
como ter funcionário, eu não sabia nada, nada. Contrato social, não sabia o que era isso. Eu só sabia que eu tinha ideia de que iam ser muito legais e ofertar esse produto para o mercado. E quando eu fui ofertar o produto para o mercado, repara, eu estava querendo vender um produto que a única pessoa que poderia adquirir esse produto eram grandes operadores de celular. Então, um garoto de 22 anos batendo na porta de uma mega multinacional. E, obviamente, eu fui rejeitado trocentas vezes. Sofri muito chá de cadeira. Lembro nitidamente que uma vez eu fiquei 5 horas esperando para fazer uma reunião, sem almoçar, na sala de espera, não na sala de espera, no saguão, antes de passar pela roleta do prédio, que não me deixaram passar. E para eu conseguir a chance de expor meu produto para a pessoa correta. E eu sofri muito bullying também, né? Então, eu lidava com pessoas que tinham um pensamento que, graças a Deus, eu vejo que hoje em dia está mudando muito, mas era um pensamento que o brasileiro não podia inovar, né? Então, inovação nunca vinha do Brasil, tinha que vir de fora. E isso era terrível, porque eu estava fazendo realmente produtos novos, que ninguém tinha visto ainda. E, então foi muito complicado, muito difícil. E se não fosse, talvez, por eu não ter outra opção, né? Então eu falava que eu era muito jovem, então eu não tinha mulher, eu não tinha filhos e eu não tinha dinheiro. Então não tinha nada a perder, praticamente. Então eu ficava o tempo inteiro tentando fazer com que a empresa desse certo. E eu acho que o que me ajudou bastante foi também minha cara de pau, né? Eu não medi esforços para mandar e-mail para todo mundo. Então, se eu queria falar com alguém, eu mandava e-mail para essa pessoa, para todo mundo que trabalhava em volta dele, para todo mundo que era daquela empresa, até eu conseguir falar com o cara. Então, eu acho que foi um início extremamente complicado, extremamente difícil, e isso, inclusive, foi um dos motivos de eu ter criado a 21212, que foi para ajudar jovens a não sofrer tanto quanto eu tive que sofrer, né? Eu acho que tem 2 lições que são as principais, né? A primeira é que o mundo dá voltas, todo dia uma vez, né? Ele dá uma volta por dia. Então, trate bem as pessoas, né? Eu acho que você tem que tratar todo mundo muito bem. E não trata bem somente o chefão ou o dono da empresa que você está querendo ter como cliente. Trate todo mundo. Porque um dia aquele gerente que você estava tratando bem vai virar diretor e vai virar o chefão. Né? E quando ele virar o chefão, ele vai lembrar que você era o cara que tratava ele bem lá antigamente. A segunda coisa que tem a ver por tratar bem as pessoas é o network. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então, você precisa sempre buscar fortalecer o seu relacionamento com outras pessoas. Isso é uma coisa que o brasileiro faz mal. Eu acho que o brasileiro ele é muito bom em tomar um chopp, mas ele é muito ruim em manter um relacionamento com pessoas do mercado em que ele pode aprender muito com essas pessoas. Então, eu sempre que eu tinha oportunidade de conversar com alguém, de agendar um café, de ter uma conversa no elevador, eu ia lá e eu fazia perguntas para essas pessoas assim, poxa, como é que eu posso aprender com você? O que você acha que eu deveria fazer? O que você acha que eu poderia estar fazendo melhor nesse momento? E absorvendo esse conhecimento de pessoas mais experientes, foi, eu acho que o que moldou um pouco a minha carreira como empreendedor, né? Então, fica essas 2 dicas, né? Trata bem as pessoas e aprenda com os mais velhos, com os mais experientes, sempre que você puder, e crie relacionamento com essas pessoas, né? Eu acho que é fundamental. Aquela clássica, né? O empreendedor, ele é um cara que ele tem que matar um leão todo dia e engolir um sapo todo dia, tá? Então, isso é clássico. Eu não posso nem falar quais são os maiores desafios que eu tive, porque eu tive desafios todos os dias da minha vida, né? Até hoje eu tenho desafios. Então, eu acho que o desafio é justamente o novo, né? É a coisa que você ainda não sabe como lidar, né? Então, toda vez que eu enfrentava algo novo, que eu não tinha experiência como lidar, primeiro, eu buscava obter conhecimento, tá? Então, antes de eu agir, eu perguntava para pessoas mais experientes, eu estudava sobre o assunto e aí tomava uma decisão. E foram inúmeros desafios,
né? Falta de dinheiro, falta de recurso, falta de visibilidade, falta de network. E eu fui buscando formas de resolver cada um desses desafios, sempre me associando a pessoas mais experientes e que pudessem me ajudar. E tem uma coisa que é incrível. As pessoas talvez não saibam disso tão bem, mas se você pedir ajuda, você ganha ajuda, né? E é incrível como muitas pessoas às vezes reclamam da vida, mas elas não pararam para pedir ajuda. Ou então elas pedem para uma pessoa, não conseguiu. Eu não, eu pedia para 100 pessoas, e aí tinha uns 10 que se ofereciam para me ajudar, e um realmente conseguia me dar a solução. Então, nunca fiz nada sozinho, sempre foi com a ajuda de muita gente, e eu acho que essa aí é a grande dica para você superar desafios, né? Sabendo que o desafio vai ocorrer. Então essa é outra coisa também. Não se surpreenda com desafios. Eu vejo muitos empreendedores se surpreenderem com coisas que acontecem no mercado, com concorrentes que surgem, com falta de dinheiro, ou o país entrou em crise. Repara que desafio e obstáculo é uma máxima na sua vida. Ele vai ocorrer, ele é uma certeza. Então, esteja ciente de que isso vai acontecer, e na hora que acontece você também esteja calmo para saber como trabalhar em cima daquele desafio, ou seja, buscando pessoas, buscando conhecimento, criando um plano de ação e agindo. E eu acredito que empreendedorismo é uma carreira, tá? Então, assim como eu acho que nem todo mundo pode ser médico, nem todo mundo pode ser advogado porque ele talvez não tenha aquela aptidão natural, né? Eu, por exemplo, eu sou filho de médicos, mas jamais poderia ser médico. Eu não suporto ver sangue. Eu odeio coisas grotescas, entendeu? Então, um cirurgião nem pensar, pelo menos. Mas, assim como eu também não posso, talvez, ser um advogado, entendeu? Porque eu não gosto de ler muito. Eu gosto mais de números do que livros escritos, né? Apesar de hoje em dia, cada vez mais eu leio mais. Então, eu acho que, primeiro, existem algumas características do empreendedorismo que você tem que identificar se você possui. Porém, se você não possui, isso não quer dizer que você não possa empreender. Você pode se associar com uma pessoa que possua, tá? E aí você vai estar complementando o talento dele e empreendendo junto com ele. Então, eu sempre incentivo a questão de buscar sócios complementares. Mas o principal, eu acho que é a consistência, né? A perseverança e a consistência. Então, perseverança, acho que todo mundo sabe, compreende que você vai ter dias bons e dias ruins, e você vai ter que trabalhar muito nos dias ruins também, e é normal. Porém, a consistência de você fazer o melhor que você pode todos os dias, em todas as situações, é o que leva ao sucesso. Esse é uma coisa que eu aprendi com um sócio meu americano, em que ele fez uma análise. Ele falou: eu vejo muitos empreendedores brasileiros não sendo consistentes. Ou seja, ele tem um dia de muita produtividade e no outro dia ele não produz nada. Ou então ele diz que vai fazer, mas não entrega. E isso é um problema. Você não pode, você tem que ter consistência. Então você tem que, ou se você é muito produtivo, então você tem que ser muito produtivo todos os dias, entendeu? E vai ter dias que você não vai querer ser produtivo, mas você vai ter que ir lá e trabalhar e entregar, e tudo bem. Mas tem dias que você vai ser brilhante, tudo bem, mas você tem que ser consistente no mínimo, né? E isso é uma coisa que, na minha opinião, faz toda a diferença ao longo do tempo, o sucesso, porque as pessoas têm memória. Então as pessoas que você está conversando hoje vão lembrar de você daqui a 5 anos. Se você for consistente ao longo de 5 anos, sendo honesto, sendo trabalhador, sendo inspirador, sendo visionário, sendo um cara que coloca em prática, né, um fazedor, né, as pessoas vão olhar para você e vão identificar que você é uma pessoa que entrega, e se você entregou durante tantos anos, provavelmente você vai continuar entregando nos próximos. Não adianta. Tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. E, cara, eu pego assim, um exemplo próprio, eu todo dia eu estudo, todo dia. Eu não tenho um dia que eu não estudo, não tenho um dia que eu não leio um livro, não tenho um dia que eu não... E eu já falei, eu não gosto de ler, mas eu tenho que ler.
Não tem um dia que eu não pesquise uma tecnologia que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Porque é isso que faz com que eu continue ativo, né? E não necessariamente é uma coisa que eu gostaria de fazer ou que eu precise fazer. Mas a consistência que me faz continuar procurando me atualizar e com isso eu consigo criar coisas novas. Então, acho que é da onde vem essa questão da importância da consistência, né? Tive muitas mudanças, claro, né? Eu acho que acho que a maioria das mudanças, ela parte para você identificar o que você realmente quer da sua vida, tá? E uma vez que você sabe o que você quer, fica muito mais fácil as suas ações. Então eu vou te dar um exemplo prático. Eu sempre pergunto para o empreendedor, quando ele vem apresentar a empresa dele para eu investir, eu pergunto, o que você quer da sua empresa? Você quer transformar a sua empresa na maior empresa do planeta? Você quer transformar a sua empresa numa forma de você obter receita nos próximos 20, 30 anos, tirando lucro e tudo mais? E você sendo chefão? Ou você quer vender sua empresa 2 anos, botar um dinheiro no bolso e é isso, né? Então são 3 coisas muito distintas em que levam a tomada de decisões diárias diferentes. Então você tem que saber o que você quer. Eu sempre quis criar a maior empresa de software para celular, né? Da América Latina. Eu errei, eu devia ter pensado que eu queria criar a maior do mundo. Hoje eu sou a maior da América Latina, a Móvel é a maior empresa da América Latina. E para eu chegar lá, como esse era o que eu queria, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Então, obviamente, eu tive que ter investidores, eu tive que ter outros sócios, eu tive que botar meu ego de lado por não querer ser o cara que está na capa de revista ou no jornal, ou o chefão. Pelo contrário, eu tinha que ter uma forma de gestão que era todo mundo ganhando junto, todo mundo pensando em criar um grande negócio, e as minhas decisões eram de 10 anos para frente. Então, muitas vezes eu fui questionado porque me ofereceram coisas e decisões que eu disse não. E por que eu disse não? Porque aquilo não ia me levar ao caminho que eu queria no longo prazo. Aquilo iria, na verdade, desviar o meu caminho. Então eu tenho um exemplo que eu digo muito, uma analogia que eu faço vamos dizer que você vai viajar de carro e você vai sair do ponto A para o ponto B. Então você está saindo de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Você sabe o seu destino que você quer chegar. Você quer chegar no Rio de Janeiro. E você não enxerga o caminho todo até o Rio de Janeiro. Você enxerga até onde o seu farol dá. Certo? Então aquilo ali é o seu dia a dia. Mas você sabe que se você pegar uma rua que vai para outro lugar, você vai atrasar a sua chegada no Rio de Janeiro. Se você parar para comer, você vai atrasar a sua chegada. Se você fizer qualquer coisa que não seja andar para frente, você está atrasando a sua chegada. Então depois não reclama que você não chegou no Rio, se você resolveu olhar para um outro lugar. Então isso cabe no dia a dia você falar não. Você decidir coisas são importantes. Então é importante eu treinar meus funcionários ao invés de mandar eles fazerem algo? Depende. Se você quer uma empresa de curto prazo e você vai vender aquilo e vai sair do negócio, de repente você, que é um cara que sabe muito, pode, em vez de treinar, só mandar as pessoas fazerem, porque você não quer perder tempo. Agora, se você está construindo algo de longo prazo, é o totalmente contrário. Você tem que passar 90% do seu tempo capacitando e treinando as pessoas para que eles sejam muito melhores do que você é naquilo, porque essa é a galera que vai fazer você chegar lá na frente. Então, eu acho que você tem que saber o que você quer. Uma vez sabendo o que você quer, as decisões vão ser muito mais fáceis de serem tomadas. E aí você vai ter guinadas na sua vida. Então você vai decidir se você tem que sair da sua cidade e mudar para outra cidade. Então, se eu quero ser grande, eu não vou conseguir ser grande no Rio de Janeiro. Eu preciso ir para São Paulo. Do São Paulo eu preciso ir para o Silicon Valley. Isso é o óbvio. Menos que isso, você sabe que você não vai conseguir ser grande. Pelo menos você vai aumentar a dificuldade.
Se você quer ser grande, você precisa de investidores, grandes investidores, investidores que pensam a longo prazo. Então você vai eliminar uma certa categoria de investidores para se focar em outros. Você precisa de sócios altamente capacitados. E quem sabe você precisa se livrar de sócios que não querem a mesma visão que você. Então, primeiro descubra o que você quer, né? Ou pelo menos qual o destino, né? Você fala assim, o meu destino é aquilo lá. Uma vez que você sabe o seu destino, você vai saber se o caminho que você está tomando está indo naquela direção ou não. E é difícil, porque o universo vai te testar, né? O universo sempre vai botar uma oportunidade de você ganhar um dinheirinho aqui do lado, né? Então eu vejo muita gente fazendo um produto e aí uma empresa contrata ele para fazer um serviço e ele para o produto para fazer o serviço porque ele vai ganhar um dinheiro a curto prazo. Muitas vezes as empresas quebram por causa disso. E muitas vezes também a empresa pega o serviço e aquele dinheiro é suficiente para ele terminar o produto. Pode ser, mas ele terminou o produto depois. Então tem que tomar cuidado, enxerga a sua realidade e ver se a sua estratégia está te levando no objetivo que você quer. E eu vejo a maioria dos exemplos americanos de sucesso são empresas que se focaram em fazer uma coisa e não desviaram da estratégia deles em nenhum segundo. É uma coisa muito bem feita. Para de fazer... Eu vi uns discursos que é assim, não, o meu produto é igual ao Instagram, só que muito melhor. Ele também faz isso, 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 isso. O meu produto é o Uber que faz isso, isso, isso. Cara, faz uma coisa bem feita e pode ser que já tenha um concorrente no mercado, mas se você for muito melhor que seus concorrentes, a sua chance de sucesso aumenta. Então, eu gosto que engenheiro, né? Faz uma coisa por vez, né? Bem feito. Eu não sei, eu não sei te dizer qual a definição de sucesso, porque eu não me considero ter chegado no sucesso, tá? Eu não sei o que é sucesso. O que é sucesso? Depende do seu ponto de vista, né? Sucesso pode ser o cara passar o resto da vida na praia, sem ter que trabalhar mais. Sucesso pode ser o cara ter uma empresa de 1000 funcionários. Sucesso pode ser ele se sentir realizado. E eu não tenho uma definição de sucesso. Na verdade, eu nasci com uma eterna fome pelo novo, né? Uma curiosidade pelo novo. Então, toda vez que algo meu dá certo, aquilo para mim é tão passado já, entendeu? Já está tão antigo, eu já estou tão lá na frente que eu não comemoro. Então, a gente é bem conhecido de não comemorar. É um problema sério. Outro dia a gente teve que forçar os sócios se encontrarem para comemorar um grande negócio. E na hora da comemoração, todo mundo, vamos beber o quê? Me dá uma água, uma Coca Zero e um mate. E foi isso. E a gente bebeu aquela água, aquele Coca Zero, conversamos um pouquinho e fomos embora para casa para cada um trabalhar. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com a palavra sucesso, porque talvez ela venha junto com o fim, né? E eu não quero chegar no fim, né? Porque o fim é a morte para todo mundo, né? Então, eu não quero chegar no fim. Eu acho que eu sou pouco sensível à palavra sucesso. Tem uma máxima, né, do empreendedorismo, e não é só do empreendedorismo, acho que é como ser humano, que muitas pessoas talvez não acreditem, mas eu acredito e é uma total realidade, que se você pensa, logo você existe, né? Descartes, René Descartes. E o que isso quer dizer? Que, primeira coisa, todas as consequências dos seus atos, o que você vai vir a construir na vida, você começa aqui dentro. Então, se você não tem uma mentalidade preparada para absorver tudo que virá, você talvez não deveria empreender. E quais são as características da pessoa que quer empreender? São, primeiro, pessoas que estão obstinadas, obcecadas por fazer aquilo acontecer, né? Por resolver um problema. Empreender é resolver problemas, né? Então você encontra os empreendedores de maior sucesso, que vamos dizer assim, maior realização que eu conheço, são todos obcecados. Não existe isso, né? São pessoas que comem, dormem, tomam banho e trabalham pensando o dia inteiro no problema que ele está resolvendo. O segundo você tem que ter uma mente aberta e flexível.
Você tem que entender que, como eu disse, você não consegue enxergar o caminho inteiro até o seu destino. Você só consegue enxergar alguns passos à frente. E esses passos são variáveis. Você vai ter obstáculos que você não previu e muitas coisas. Então você tem que ser flexível quando você encontra um obstáculo para você contornar ele e continuar seu caminho. E você tem que ser aberto a ouvir ideias que provavelmente, e muitas delas, serão muito melhores do que as que você criou. Né? E você saber absorver essas ideias. Então, as melhores ideias que nós tivemos não foram criadas pelos sócios, foram criadas por funcionários, foram criadas por pessoas que a gente estava entrevistando e conversando, foram criadas por clientes, foram ditas por clientes. Né? Então você vê, o escutar o cliente, muitos empreendedores, que talvez seja por causa do ego, que eu acho uma coisa boba, eu acho que ego não ganha dinheiro, nunca ganhou em lugar nenhum, na minha opinião. Muitos empreendedores querem ficar atrás da cadeira só mandando e-mail, quando na verdade ele tem que estar cara a cara com o cliente, escutando o que o cliente está falando e transformando aquilo em ações dentro da empresa. Então você tem que ser flexível, você tem que ser aberto, você tem que ter uma certa personalidade de perseverança, de consistência. Então você vê pessoas que às vezes são muito boas numa reunião, aí você chama ele para a próxima reunião e pergunta coisas que ele falou na primeira e ele já não sabe, ele responde outra coisa. Então você vê, pô, esse cara não é consistente, ele falou uma coisa aqui, agora falou outra. Mas pode até mudar talvez de opinião, mas explicar o porquê. Né? Então você tem que ter uma certa consistência no que você fala, no que você age, nas suas ações. E isso tudo é a pessoa. Então, se os fundadores não tiverem a mentalidade correta, olha, é muito fácil você ver uma ideia boa com gente ruim dar errado. Agora, gente boa com uma ideia ruim, você muda a ideia do cara e dá certo. E como a ideia você vai mudar toda hora, a sua empresa vai migrar toda hora, se você tem as pessoas corretas, a empresa dá certo. Então, cara, se envolva de pessoas boas, pessoas que buscam sempre serem melhores a cada dia, que estudam, que se capacitem, que colaborem, que treinam o próximo, né? Que a melhor forma de você aprender e solidificar algo que você viu é você ensinar. Eu sempre digo isso, se você não ensina, você não solidificou o seu conhecimento. E esse é o tipo de personalidade que, na verdade, demonstra sucesso. É muito difícil você ver personalidades que sejam introspectivas ou que sejam cabeça dura ou que sejam de ego inflado virem a obter sucesso, porque o caminho ele é muito árduo. E essa pessoa vai ser moída pela máquina do mercado, entendeu? E o mercado reconhece também. Então, investidores farejam BS, como a gente fala, né? Que são bullshitters, né? Pessoas que outro dia eu vi um termo muito legal que é o empreendedor de palco, né? Bom, o mercado fareja isso de longe. Você conversa 5 minutos com um cara que não tem fundamento, você sabe que ele não está falando aquilo com propriedade. Então eu acho que pessoa é o pilar da empresa. E pessoas boas, são altamente capacitadas, contratam pessoas boas e altamente capacitadas. Ele não tem medo do cara bom trabalhar ao lado dele. Né? Ele se orgulha, ele quer que aquele cara cresça. E o contrário, pessoas que não são tão mente abertas ou capacitadas ou inseguras, tentam contratar gente B ou C, pessoas que também não são tão mente abertas, não são capacitadas ou são inseguras. E aí, obviamente, não dá certo. Por isso que o critério número 1 para escolher um empreendedor era pessoas. Quem são as pessoas que estão por trás daquele empreendimento? Eu vou dar o nosso exemplo. Nos primeiros 3 anos de empresa, o meu salário, eu me lembro até hoje, que era R$300. Tá? E meu salário não passou de R$300 para milhares de reais quando a gente tinha um faturamento de 5, 7, 10 milhões. Não, pelo contrário. Porque cada real que eu dava para mim era R$1 que eu estava deixando de investir de novo na empresa, contratando um novo estagiário, fazendo marketing de um produto meu, deixando de crescer. Então, a minha visão era de longo prazo. Então, a gente sempre sacrificou muito a questão pessoal em
pró de uma visão de longo prazo. E não necessariamente era uma coisa confortável. E nem hoje em dia né? Eu vejo o exemplo de muitos empreendedores de empresas investidas no 21, em que com milhões de investimento, e o empreendedor tem um salário ridiculamente pequeno, ele usa somente para subsistência, somente para comer e dormir, se locomover, porque ele sabe que ele está mirando em algo muito grande lá na frente. Agora, tem outros empreendedores que quando recebem um aporte de um anjo de 200 mil reais, a primeira coisa que faz é botar um salário de 15 mil reais para ele. Pô, mas aí isso aqui é um emprego. Você não quer empreender? Porque se você quer empreender, você vai colocar tudo na empresa. Né? A empresa é, em última instância, o objetivo do que você está criando. Essa empresa está resolvendo um problema da humanidade e não uma coisa sua. Então, sim, você tem que entender que dinheiro para o empreendedor é a consequência de fazer algo apaixonadamente. Ponto. Se você não tem essa noção, vá procurar emprego. Tá? E vai procurar emprego numa estatal. Porque se você quer empreender, você vai trabalhar muito e pode ser que venha um reconhecimento, sim. E ele, na hora que vier, ele vai vir talvez até em abundância. Mas é o resultado de anos trabalhando em pró do seu negócio, em primeiro lugar, do que em você. É muito legal, porque eu sou conhecido por meus amigos mais íntimos. Eles falam, cara, você é muito louco, né? Porque eu nunca falo do presente, eu sempre falo do futuro, né? Eu acho que sim, sempre tive uma visão de longo prazo, mas antigamente eu tinha uma desculpa, porque eu era jovem, né? Então eu falava, cara, eu sou muito jovem, então eu tenho que pensar no futuro, eu não posso pensar nos meus 22, 23 anos. Só que agora eu já estou com cabelos mais brancos, então eu continuo tendo uma visão de longo prazo, porque eu me considero um jovem. Espero que eu continue com essa mentalidade até meus 90, 100 anos. Mas sim, eu penso, acho que são duas coisas, pensar no longo prazo e pensar além da causa própria, né? Pensar que você está fazendo algo que vai resolver realmente o problema das pessoas, né? Então, na hora que você tem esse tipo de pensamento, você começou a ter um alinhamento de ações, de interesses, de atitudes que te levam a ter um caminho de maior sucesso, né? Então, eu acho assim, tem que pensar a longo prazo. Todo mundo que pensa a curto prazo é o jeitinho brasileiro que tem que acabar, cara. Isso não adianta. Agora, vamos lá, eu tenho amigos do setor bancário que pensam a curto prazo, entendeu? É a opção deles, é a vida deles. Eles não querem saber que, por exemplo, a inteligência artificial provavelmente vai acabar com grande parte do trabalho deles em 5 anos. Mas eu estou avisando, né? Então, acho que cabe a você, nem acho que todo mundo pensa assim, tem pessoas que, senão também não funciona o mundo, né? Tem pessoas que têm que resolver agora, o médico tem que resolver a curto prazo, senão o paciente morre. Mas tem um médico que também pensa a longo prazo, então tem que ser o cara que cuida para que você tenha uma vida saudável. Então eu acho que depende muito de pessoa a pessoa, mas como empreendedor, ter visão de longo prazo é fundamental. Ou você não vai criar algo muito grande também. Eu tenho uma técnica muito legal que eu utilizo recorrentemente, que eu vejo algo que eu gostaria que tivesse pronto, né? Então, vamos dizer que eu me vejo numa posição, numa empresa resolvendo um determinado problema, num determinado situação, e digamos que eu coloco isso para daqui a 10 anos. E aí eu começo, dentro dessa visão, que é um exercício mental de imaginação, você pode fazer sozinho, eu começo a reparar, poxa, mas quem é esse Marcelo que está lá daqui a 10 anos? Que habilidades ele tem? Ele está falando inglês ou ele está falando em português? Se ele está falando inglês, de repente ele está falando para o mundo. Se ele está falando em português, ele está falando para o Brasil. Ele é um cara que tem uma empresa grande ou pequena? Se é uma empresa grande, então ele precisa de time, precisa de sócios. E aí eu começo a trazer... Se eu sou esse cara daqui a 10 anos, eu começo a listar quem é esse cara daqui a 10 anos, certo?
O que esse cara teria que ter feito no 9º ano para poder chegar lá no 10º? O que esse cara teria que ter feito no 8º, no 7º, no 6º, no 5º, no 4º, no 3º, no 2º ano? O que esse cara tem que fazer hoje para chegar lá? Então eu dou um exemplo. Eu sou apaixonado, nesse momento, por inteligência artificial. Eu acredito que é uma grande área que vai impactar a humanidade como um todo. Agora, se eu quero trabalhar com inteligência artificial, daqui a 10 anos eu possuir uma empresa que muda o mundo, eu tenho que hoje entender o que é inteligência artificial. Então, hoje, há 6 meses atrás, eu estou praticamente a 10 horas por dia, 7 vezes na semana, estudando, fazendo todos os cursos que eu posso sobre inteligência artificial. Agora, eu poderia ter uma outra atitude? Poderia estar na minha zona de conforto? Poderia, mas eu sei que se qualquer coisa que eu fizer na minha zona de conforto, eu não chego lá, né? Então eu sei que eu preciso adquirir essa habilidade. Mais do que isso, eu preciso adquirir sócios que também possuem esse conhecimento. Eu preciso com investidores que querem investir nessa área. Então, uma vez que eu já começo a ter todas essas atitudes hoje, para trilhar o caminho para daqui a 10 anos. Não necessariamente esse caminho é perfeito. Ele vai se morfar, ele vai mudar ao longo dessa trajetória. Mas eu sei que são algumas habilidades mínimas que eu preciso ter para chegar lá. E essa eu acho que é um grande exercício sobre visão. Veja o que você quer, no prazo que você quer, e eu tenho amigos que querem ter uma família feliz e morando na praia. Perfeito. Então, se você quer ter uma família feliz morando na praia, primeiro, você vai ter que ter dinheiro para morar na praia. Segundo, você vai ter que arranjar uma esposa. Terceiro, você vai ter que ter um relacionamento feliz para ter uma família feliz. Então, tem uma série de atitudes que vão impactar no seu dia de hoje, que vão fazer com que você comece a atuar diferente hoje para chegar do jeito que você quer daqui a 10 anos. É um exercício bem fácil, que todo mundo pode fazer e custa R$0. Mas você vai ver que muitas vezes você não está fazendo atitudes hoje que estão alinhadas com o que você quer. E aí cabe a você mudar ou não sua atitude. Aí o que não pode é o cara reclamar que não... aquela pessoa teve tanta sorte. Pô, nada deixa talvez um cara tão chateado do que o cara falar que o cara teve sorte. Não é sorte, né, querido? São 20 anos, entendeu? Trilhando um caminho consistente para chegar até aqui. Então, eu acho que tem muita gente que fala, mas não age como deveria agir para chegar aonde ele talvez queira. Graças a Deus, eu estou numa época da minha vida que me permite estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia. Mas eu também me planejei há 2 anos atrás para estar aqui. Tá? Então, há 2 anos atrás, eu me planejei como que eu poderia tirar um ano sabático para eu só estudar. Sendo que eu poderia estar na praia, repara. Mas como eu sou nerd, não gosto de praia, tudo bem. Essa questão da visão, ela é muito legal, na minha opinião, porque você mexe com... É meio que você confronta a maioria dos seres humanos com as atitudes que eles estão fazendo hoje em dia, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu perguntei para um empreendedor, falei, o que você quer, né? O que você quer? Ele, eu quero criar a maior empresa do mundo. Aí eu, na hora, mudei para inglês. Falei, ok, great. So, tell me how is your English level? Aí o cara, não, mas eu não sei inglês. Eu falei, ok, eu vou ter português. Quando você entra no curso de inglês, ele... puta, não tem como aprender inglês agora, eu já tô na idade avançada. Eu falei, cara, então tem algo errado. Mas você quer ter uma empresa mundial se você não fala a língua que o mundo fala? Aliás, você deveria estar estudando mandarim, entendeu? Se você quer ter uma empresa para daqui a 20 anos. Então, e você vê o Mark Zuckerberg estudando mandarim. O cara tem a maior social media do planeta, multibilionário, o cara está estudando mandarim. Ele tem que investir horas do dia dele estudando mandarim. Então é um cara que está pensando lá para frente. Muitas pessoas têm tendência a listar desculpas, né? Então eu vejo muitas pessoas... O cara só consegue enxergar desculpa na frente dele. É como se ele tivesse aquela coisinha de cavalo que o cara só vê desculpa. E o cara, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? São as coisas mais ditas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. É mentira.
porque essas mesmas pessoas que dizem que não tem tempo, elas no final de semana vão jogar futebol, vão fazer churrasco. Elas de noite vão ver Game of Thrones, entendeu? Então, mentira. Você tem tempo, você não quer. Agora, segundo, eu não tenho dinheiro. Mas para que você precisa do dinheiro? Porque a maioria do conhecimento que você precisa na sua vida para adquirir qualquer tipo de habilidade é grátis. Está online. Entendeu? E se você começar a escrever e mandar e ler pra caramba e começar a colaborar, você vai começar a ter acesso aos escritores dos livros que são a referência naquele assunto. Então não tem isso, né? O que tem é que as pessoas elas só falam por dizer que gostariam, mas não querem agir de acordo. E é bem... É chato falar isso, né? Mas é verdade. Eu acho extremamente chato dizer essas verdades, mas eu espero ajudar as pessoas quando eu falo as verdades, entendeu? Porque são coisas que falaram pra mim. Meus mentores sempre foram pessoas muito verdadeiras e até um pouco, digamos assim, mais turrões, né? Em que ele falava exatamente e não importava muito o seu sentimento, como seria absorver informação. Mas foi o que me ajudou, né? Foi escutar verdades e saber agir em cima delas. Uma analogia muito boa é com o atleta. Me diga um atleta de ponta que não teve que ralar durante anos, aperfeiçoando a técnica dele, aperfeiçoando o conhecimento dele para chegar onde ele está. Não existe, certo? Então, se no atletismo você precisa ralar pra caramba todo dia, você vai cair, você vai ter dores, você vai sofrer, e você precisa de mentores, você precisa de ajuda, você precisa de exemplos e tudo mais. Você chegar onde você chegou, é uma coisa no empreendedorismo. Então, não tem muito segredo, né? Não tem mágica, isso que é uma outra coisa, não é mágico o empreendedorismo, né? Não existe mágica. Não é fácil, eu vou te dizer. Eu estava estava conversando com um grande amigo meu que ele vendeu a empresa dele recentemente. E ficou muito bem de vida, um grande exemplo de sucesso. E eu falei, e aí, cara, você faria tudo de novo? Ele falou, jamais. Eu mesmo sabendo que você teria ficado milionário, ele falou, cara, você não tem interesse. Se eu soubesse a dificuldade que foi, eu jamais teria começado. Entendeu? De tão difícil que foi. E é muito difícil. Só que, na verdade, com o tempo, os desafios vão mudando e aí geralmente é só o próximo degrau, né? Então é como se você estivesse subindo uma escada, se você olhar... Imagina se você pudesse olhar a escada, quando você olha uma escada que vai até o céu. Você fala, cara, não vou subir, não vou nem subir, porque eu não vou conseguir chegar lá. Mas se você não soubesse enxergar o próximo degrau, só fosse subindo um degrau, um degrau, um degrau, um degrau, o dia que você chegar no céu, você olha e fala, caramba, cara, se eu soubesse que era isso, eu não teria feito. Entendeu? Então é interessante, né? Mas é bem difícil, é bem difícil. Mas é possível, eu acho que essa é outra coisa, né? Não tem isso de empreender é difícil, mas tudo é difícil na vida, entendeu? Tudo que você quiser fazer bem feito na sua vida é difícil, né? Você tem que imprimir esforço para que aquilo seja bem feito. Então, é uma opção, né? O empreendedorismo. Eu tive um livro que eu li quando criança, que foi muito importante, né? 2 livros. Um eu acho que era Quem Comeu Meu Queijo, e o outro era Pai Rico, Pai Pobre. São livros mais básicos, né? Porém, eu era criança quando eu li esses livros. E o interessante foi que ele imprimiu na minha mente uma coisa muito importante, que é as decisões que você está tomando hoje vão impactar o seu futuro, tá? Então saiba que se você busca hoje, talvez, ser um empregado, um funcionário, você provavelmente, jamais vai viver a vida de um multimilionário. Será rico. Então você tem que ter essa ciência. Então não fique decepcionado depois se você não for um multimilionário e estiver cheio de dívida e tudo mais, porque você decidiu ser um funcionário, um empregado de algum lugar. Essa é a verdade, né? Mas repare, são decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Eu
por exemplo, eu lembro muito bem em que a minha mãe queria que eu comprasse, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário decente, né, que eu acho que era R$ 3.000, minha mãe falou assim, não, você tem que comprar um apartamento, porque é importante você ter um apartamento próprio. E eu tinha acabado de vender o meu carro para investir mais dinheiro, tá, na empresa, pra você ter uma ideia. Meu único carro que eu tinha comprado quando eu era estagiário, eu acumulei dinheiro, comprei um carrinho Gol 1000, sem ar, sem nada. E aí eu falei, mãe, não faz o menor sentido eu comprar um apartamento. Primeiro, porque eu não sei se eu vou continuar morando no mesmo lugar. Segundo, porque eu vou criar uma dívida e eu vou ter que pagar essa dívida. E, uma hora que eu tenho uma dívida, as minhas decisões mentais irão sempre priorizar pagar a dívida. Então eu vou deixar de tomar atitudes corretas. Isso foi uma decisão muito impactante. Foi uma decisão que eu falei, não vou comprar apartamento, não vou criar dívida, não vou entrar no caminho dos ratos. Então foi um episódio que eu tive na minha vida que eu tenho certeza que eu fiz a atitude correta. E até hoje eu sou meio contra comprar apartamento. Mas cada um tem suas decisões. Nós fomos educados... Isso é que as pessoas não entendem. Quem educou essa geração são os nossos pais, que foram educados numa era da industrialização. Entendeu? Então, os nossos pais não tinham a oportunidade que nós temos. Os nossos pais, a segurança de um emprego público era o ápice, era o objetivo de vida. Era arranjar um emprego público, arranjar uma esposa, casar, ter filhos e fazer um novo concurso e galgar nesse emprego público. Nós viemos uma nova geração com outras oportunidades. E eu sou radicalmente contra esse pensamento. Eu sou radicalmente contra ficar estagnado o resto da vida num único lugar. Eu sou radicalmente contra acumular dívida numa idade que você não tem como pagar. Entendeu? Dívida por si só, eu sou contra, porque o que você está fazendo é que você está pagando muito mais caro uma coisa que você poderia acumular dinheiro e pagar daqui a poucos anos. E, na verdade, isso é uma coisa imprimida na sua mente, que é do agora. Então eu vejo isso muito também em algumas atitudes que eu não concordo. Mas repara, cada um tem a sua vida, cada um faz o que quiser na sua vida. Vivemos numa sociedade livre. Que é o cara que compra um carro novo, por exemplo. O meu carro, hoje, é um Honda Civic 2008. Esse é o meu carro, tá? Hoje. E pra você ter uma ideia, ele só é o meu carro porque meu pai queria comprar um carro novo. E eu peguei o carro velho dele e falei, então eu fico com o teu carro velho e dei um carro novo pra ele não fazer besteira. Por que você precisa de um carro novo? O carro ele serve para te levar do ponto A para o ponto B. Então você não precisa de um carro novo, certo? Por que você precisa de um apartamento? O apartamento serve para você dormir. Então repara, esses valores são valores que alguém criou, que você precisa trocar de carro, você precisa ter um apartamento. E começa a mexer com o teu ego. Então por isso que eu digo que o ego não leva ninguém à fortuna. O ego não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? O ego leva a decisões errôneas, decisões erradas, né? Errôneas. Então, isso são pequenas decisões, né? E eu não conheço ninguém que tenha sucesso que não pense de forma bem parecida com o que eu estou dizendo. Porque a maioria das pessoas de sucesso, ele pensa assim, peraí, eu não preciso gastar dinheiro com isso. É raro você ver um cara de sucesso com um barco gigante, com um avião, com um helicóptero, com isso. Às vezes ele até está numa foto no barco, mas ele alugou aquele barco, entendeu? Porque não faz sentido. Eu vou comprar um barco, quando o dinheiro de compra de um barco eu invisto com o lucro do meu investimento, eu banco uma vida bem melhor e o aluguel, quando eu quiser alugar um barco, eu alugo. Quando eu quiser ficar numa casa grande, eu alugo. Quando eu quiser andar de helicóptero, eu alugo a diária. Eu não preciso ter o objeto. Nós estamos migrando para uma economia totalmente colaborativa, uma economia em que não faz mais menor sentido um pensamento primitivo de você deter objetos como esse. Outra coisa, eu precisaria alugar o meu apartamento no Airbnb, por exemplo? Não preciso. Não preciso. Porém, eu não vejo sentido de ter uma casa no Rio de Janeiro, já que eu estou morando na Europa, sendo inutilizada. Eu falo, gente, as pessoas têm que poder aproveitar a minha casa, então eu alugo ela no Airbnb.
entendeu? Para outras pessoas. E geralmente eu alugo. Agora eu boto, olha, tudo bem, eu quero pessoas que sejam empreendedoras, porque eu sou empreendedor, e lá você vai ter uma casa de nerd com todos os internet rápida, com todos os gadgets, os gadgets de computação, né? Mas é porque eu já penso na nova economia. E tem muitas pessoas que ainda estão, talvez, holding, né, segurando aquele pensamento antiquado, né, jurássico, como eu gosto de dizer. Faz o menor sentido, né? Você vai... a outra coisa importante, que é aquela máxima, né? Quando você morrer, cara, você não vai levar nada daqui, bicho. Entendeu? Então, pra quê? Faça algo maior do que para você próprio, entendeu? Faça algo para o mundo. Entendeu? Eu acho que, primeiro, gente, né? Pensar em estar sempre cercado de pessoas boas. Então, eu, por exemplo, sou extremamente alérgico a pessoas depressivas ou que só enxergam o problema na vida dela. Eu sou alérgico a esse tipo de gente, sabe? Então, eu não quero, não converso com pessoas assim. E é uma opção minha que se dane. Então, o cara que... e tem gente assim, né? Tem gente que vê... Você pode... O dia tá azul, o cara... Ai, tá tão quente. O dia tá azul, entendeu? Mas... Então, primeiro se associe e conviva com pessoas vibrantes. Conviva com pessoas que têm a mesma sintonia que você mental, né? Eu sou fascinado por isso, por pessoas que são alegres, pessoas que são curiosas, então pessoas que desafiam o desconhecido. Então estou sempre em contato, esses são meus amigos pessoais, né? E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com empreendedorismo, tem a ver com atitude mental, né? Eu acho que o segundo com certeza, pensar ao longo prazo, saber que talvez você vai ter que abrir mão de coisas do agora para obter coisas mais sólidas no futuro, né? Eu acho que você... alguns valores também são a meritocracia, é você remunerar, é você presentear, né, as pessoas de acordo com o seu mérito, né? Então, se você tem alguém que está fazendo algo muito bom, você realmente tem que estimular essa pessoa a fazer cada vez o melhor dela. E se tem alguém que não está conseguindo acompanhar o ritmo, você tem que realmente encerrar a relação com aquela pessoa de uma forma extremamente transparente, extremamente honesta, porque quando você é transparente, o combinado não sai caro, né? Então, olha, essa aqui é uma empresa porque todo mundo vai para frente. Ah, eu quero ir para o lado, então pode ir embora, só ficou quem quer ir para frente. Eu acho que tem essa questão da meritocracia é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, novamente, né? Você faz junto com outros. Então, eu acho que a honestidade é fundamental. Tem que ser honesto, você poder dormir à noite no travesseiro, você tem que ser anti-corrupção, anti-jeitinho, anti-atalhos. Isso não tem que discutir, isso está fora de discussão, entendeu? Para o empresário. Eu fico muito triste quando eu vejo as notícias, né? E, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque eu tenho uma certa esperança que talvez o empresário brasileiro que trabalha com o poder público venha a parar de se sujeitar à corrupção, né? Então, eu sou extremamente contra isso. E um valor que eu sempre falo pensa acima de você, né? Pensa acima da causa própria. Pensa grande, mas pensa acima dos seus próprios interesses. Porque eu não montei a 21212 por minha causa. Eu montei a 21212 porque eu estava vendo uma geração de empreendedores desamparados. E hoje em dia, 5 anos depois, nós temos aceleradoras, nós temos fundos de anjo, nós temos uma série de venture capital, nós temos uma série de workshops, uma série de ferramentas para promover o empreendedorismo sendo
sendo disponibilizadas para os empreendedores brasileiros. E eu fico muito feliz. Mais do que isso, eu vejo os empreendedores que passaram pela 21212 palestrando, divulgando e compartilhando o conhecimento com outras gerações de empreendedores. Então, eu consegui fazer o empurrão que eu queria e pude sair de cena e o movimento continua. Então, eu acho que uma outra coisa também é compartilhar, né? Então, se você não compartilha, de nada adianta, né? Então, é o cara que tem uma grande ideia e guarda para si. Porra, mas de que adianta? A sua ideia trancada dentro do cofre não gerou nenhum benefício para a população. É o cara que não quer contar um segredo, estuda algo e guarda para si, enquanto ele deveria publicar, para todo mundo também ler. Então, o Elon Musk acabou de fazer a iniciativa do OpenAI, que é publicando todos os algoritmos de AI para que todo mundo possa aprender. E com isso você espalha o conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que espalhar o conhecimento, tem que compartilhar. Isso é fundamental. O conhecimento ele tem um valor que é muito maior do que qualquer dinheiro, entendeu? Então, isso é uma outra coisa. As pessoas falam, aonde eu invisto o meu dinheiro? Eu falo, cara, em conhecimento. Na dúvida, viaja. Então, porque ninguém vai tirar isso de você. O conhecimento ninguém tira de você. Entendeu? Então não tem crise que vai atrapalhar o seu conhecimento. Não tem nada que vai tirar a posse do que você já adquiriu do seu conhecimento. Então invista em você, invista em conhecimento. Em vez de comprar um carro novo. Então fica aí a dica de não gaste com besteira, na minha opinião. Espero que as empresas de carro não fiquem muito chateadas. Por exemplo, eu vejo muita gente tendo um pensamento ainda pequeno, retrógrado. Entendeu? Então, isso me incomoda muito, pessoas com pensamento medieval, né? Eu acho que essas pessoas elas vão ficar para trás, não tem o que discutir. Talvez elas só tenham que ter ciência de que elas não podem reclamar depois, porque ficaram para trás, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ver que o mundo está mudando, o mundo muda todo dia. Se você não acompanhar as mudanças, você virou peça de museu. E no meu mercado, que é computação, o mundo muda todo dia. Então, tem que todo dia se atualizar. Então, se tiver algum nerd assistindo o vídeo, se atualiza diariamente. Porque hoje, nesse momento, tem 3 carinhas na faculdade lá desenvolvendo o que você está... que mensagem, né? Eu quero deixar... Olha, primeiro, acredita em você mesmo, né? Acredita que tudo é possível. Tudo é possível. É só você querer e correr atrás para que aquilo aconteça. E é muito difícil, a parte do querer é fácil, né? Você quer o resultado. Agora, o correr atrás todos os dias é que é o mais difícil. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de que, uma vez que você quer algo, estrutura um plano e comece a executar esse plano, sabendo que esse plano vai mudar ao longo do tempo, mas tome atitude. Não fique parado. Tome atitude. E tome atitude diária ao longo dos próximos anos, correndo atrás do seu objetivo. Seja ele qualquer objetivo que você queira na sua vida. Tá? Então, eu acho que é importante as pessoas saberem que o resultado do que você almeja, ele vem de muito esforço consistente. Porém, ele é totalmente possível. Então, você tem grandes exemplos no mundo todo e no Brasil de pessoas que começaram do zero e hoje são grandes visionários mundiais, né? São grandes líderes mundiais. E, cara, poxa, é uma questão de você correr muito atrás mesmo e se associar com pessoas que também queiram a mesma coisa que você. E não é dinheiro, que você não precisa de dinheiro para fazer dinheiro, você não precisa de
tempo, você não precisa... Tudo isso para mim é desculpa. Eu acho que o que você precisa é primeiro mudar sua mente do que você quer e saber que para chegar lá você vai ter que tomar atitudes que te levam a esse caminho todos os dias, com muito esforço, sabendo que vai ter dias que você vai estar chateado, mas vai ter dia que você vai estar muito empolgado. E aí, no dia que você estiver chateado, lembra do dia que você estava empolgado, no dia que você estiver empolgado, fala, pô, peraí que daqui a pouco eu devo ficar chateado com alguma coisa. Então, o caminho do empreendedor é essa senoide, mas ele tem que ser um caminho que vai para cima, né? Então, corra atrás do que você quer, é possível. Todos os dias nós vemos novos líderes surgindo no planeta e não tem menor motivo para você, no Brasil, não virar um grande líder. Entendeu? Acabou, desde a era da internet, você tem acesso ao conhecimento, assim como qualquer outra pessoa no planeta. Cabe a você atingir e correr atrás dos resultados que você quer.